próximos 30 minutos para o nosso encontro com a literatura jurídica. No programa de hoje você vai conhecer a Biblioteca do Superior Tribunal Militar, o STM, que guarda coleções de direito penal militar e obras raras que são referência no estudo do direito. No encontro com o autor, você acompanha uma entrevista com o advogado e mestre em Direito Público pela Universidade de Brasília, João Batista de Almeida. Ele vem ao programa para falar sobre sua obra, A Proteção Jurídica do Consumidor. E no Ex Libris você vai conhecer a biblioteca pessoal e os livros preferidos do professor emérito da Universidade de São Paulo, Amaury Mascaro Nascimento. Ele também é advogado e atua principalmente no âmbito da justiça trabalhista. Fique com a gente porque o Iluminuras só está começando. Hoje você vai conhecer a Biblioteca do Superior Tribunal Militar, o STM, que guarda coleções de direito penal militar e obras raras que são referência no estudo do direito. Veja só. A Biblioteca da STM funcionava no Rio de Janeiro, na sede do Superior Tribunal Militar, que é a instituição jurídica mais antiga do país, fundada em 1808. Então, a biblioteca existe registros do funcionamento dela na década de 50. E ali nós temos a réplica do vitral da Justiça, da nossa antiga sede do Rio de Janeiro. Na década de 70, com a mudança para Brasília, a biblioteca recebeu estrutura, espaço próprio e o pessoal habilitado. Então, hoje, nós fornecemos serviço de empréstimo, pesquisa, para os magistrados, prioritariamente, os assessores jurídicos, as auditorias, diversos professores e jurídicos em todo o estado brasileiro e mesmo fora do país, por sermos uma corte superior especializada em direito militar. O direito militar, por sua especificidade, ele não é muito difundido nas faculdades, porque é um público voltado mais para as Forças Armadas e para situações que ocorrem em áreas militares. E como, graças a Deus, nós estamos num período de paz, não há guerras, então não é um direito que tem recebido muito foco. Mas é necessário, sim, no dia a dia, até para a manutenção da nossa segurança. Aqui nós temos os livros de referência. Encontramos aqui livros de filosofia, de psicologia, ciências gerais e também nossa coleção do Rui Barbosa, que é uma coleção importante. Direito em geral, medicina legal, direito internacional e o direito constitucional. Aqui já começa a parte de processo penal, direito penal. Aqui nós temos a nossa especialidade, que é direito militar. Então temos publicações sobre crime militar, o direito militar, e todos os estudos doutrinários a respeito. Aqui também nós podemos encontrar a coleção das leis do Brasil, desde 1808, como podemos constatar aqui. Temos aqui também o nosso acervo de obras valiosas. Aqui temos uma coleção completa de documentos, ordens do dia, periódicos, datados de 1808, 1834. E recebemos muitos juristas que vêm em busca do acesso a essa publicação, por exemplo, que é do Silvio Martins Teixeira, importante para o estudo do Código Penal Militar. Código Comercial do Império do Brasil, ainda na época do Império. Essas obras, em sua maioria, foram doadas pelo ministro Mário Tibúrcio Gomes Carneiro. Ele tinha uma coleção preciosíssima.
livros que versam sobre a guerra. Esse caso aqui, esse é em francês, a Guerra de 1914. Esses livros podem ser consultados pelo público em geral. Nós só restringimos a questão do empréstimo. O livro não pode sair da biblioteca por uma questão de preservação, mas está realmente à disposição do público, o público que queira conhecer um pouco mais da história do tribunal, da história do direito militar e da história do direito em si. Encontrará muitas fontes aqui no nosso acervo. Hoje, no Encontro com o Autor, eu vou conversar com o advogado e mestre em Direito Público pela Universidade de Brasília, João Batista de Almeida. Ele está aqui para falar sobre sua obra, A Proteção Jurídica do Consumidor. Olá, João Batista, muito obrigada pela sua presença. Olá, eu que agradeço o convite. Na obra você fala que a proteção do consumidor é relativamente nova no Brasil. Quando surgiu essa legislação? É nova porque surgiu de 77 para frente. Então, até então, não se preocupava com a defesa do consumidor, né? Era solto, cada um à vontade, não existia isso. Surgiu essa preocupação nos Estados Unidos, depois a ONU recomendou que os países adotassem legislação de proteção ao consumidor, e no Brasil só veio acontecer efetivamente com o Código de Defesa do Consumidor, que foi aprovado em 1990 e vigente a partir de 1991. Portanto, de 91 para cá, nós temos uma lei que ainda vai fazer 20 anos, né? É uma lei recente. Agora, se estamos tão bem amparados pelo Código, por que algumas empresas insistem em desobedecê-lo? O Código está sendo ainda implantado, né? É uma lei de 20 anos, ela leva algum tempo para ser disseminada pela população, que passa a cobrar, a exigir seus direitos, e também os fornecedores, que são os comerciantes, os fabricantes, eles demoram um pouco para tomar consciência daquilo que foi disposto pela lei. Mas o que é mais importante é o seguinte: a partir do Código surgiu uma conscientização, melhorou muito. Quem se lembra de antes de 90 para hoje, vai verificar que naquela época, quem não pagasse 3 parcelas de um terreno ou de um carro, perdia tudo que já pagou, perdia o bem e o que havia pago. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje nós temos o direito de uma pessoa desistir do consórcio, receber tudo que ela pagou, ela não perde a compra de um imóvel se ela desistir na metade. Então isso tudo foi conquista, isso é de lá para cá. Agora, o importante também é registrar o seguinte: a lei é perfeita. O problema é mais de aplicação. Portanto, a legislação ela é comparada às melhores do mundo, ela é elogiada e serviu de modelo para várias outras leis, inclusive aqui na América do Sul. Mas daí a implementação há um certo passo, demora, a justiça às vezes é lenta. Houve bastante avanço no caso dos juizados especiais cíveis, por exemplo, que eles são adequados para a defesa do consumidor, 80% dos processos são de origem de natureza de consumidor, mas de qualquer maneira a coisa, está caminhando bem, mas ainda vai chegar numa fase muito melhor. E aí a gente também pode falar sobre a proteção do Estado, ou seja, o dever que o Estado tem, não é, de proteger o consumidor, mas a gente pode falar sobre isso no próximo bloco? Com certeza. O Luminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já.